Bom dia, meu nome é Sandro de Pontes e nesse momento eu vou reagir a um vídeo publicado por uma pessoa chamada Alessandro Lima em um canal chamado Veritatis Splendor. Tá? Esse vídeo dessa pessoa, ela tem um título, né? Esse vídeo tem o título Resposta ao Tietus Fidelium. O sede-vacantismo é uma estupidez. Parte 1 de 2. Em linhas gerais, o autor, né, que no passado era chamado de conservador, ou né, a palavra que hoje foi mudada para continuista, ele pertencia ao Veritatis Splendor. Naquela época, início do século XX, ali, em debates, principalmente com o site Monfort, o Alessandro Lima, os amigos dele do site, criticavam muito o tradicionalismo, chamavam de heresia material, chamavam o tradicionalismo de sede-vacantismo material, vários artigos mostrando documentos da igreja ensinando que mesmo quando o Papa não fala ex-cátedra, ele tem que ser obedecido, porque o magistério da igreja, sem ser o ex-cátedra, né, ele é protegido também pela infalibilidade, é o Espírito Santo que garante isso. Então toda essa doutrina católica a respeito do papado, que era corretamente ensinada pelo Veritatis Splendor, foi por água abaixo, né? Agora, né, a partir do momento que ele mudou de posição, agora o Papa pode, em um concílio, publicar doutrinas ruins, doutrinas errôneas, doutrinas ambíguas, doutrinas que levam à perdição. Agora o Papa pode promulgar uma missa que não é tão boa assim, né? O Veritatis Splendor, então, ele deixou de seguir a linha continuista até então seguida. Eu acho que era melhor ele ter saído do Veritatis e fundado um novo apostolado do que ter querido permanecer no Veritatis e mudar o que o Veritatis ensina. Porque você pode se perguntar, mas qual Veritatis, né, qual verdade eu sigo? A do Veritatis do ano de 2007 ou a do Veritatis de 2024, né? Lembrando que houve aí uma ausência do Alessandro Lima dos debates por cerca de 10 anos, mais ou menos entre 2009, 2010 e 2020, 2021. Ele sumiu, né? Ninguém sabia sobre ele e agora reapareceu e brabo, viu? O homem tá brabo, tá nervoso, né? Tá dizendo que em 2024 os sede-vacantistas não terão ou não teriam um ano fácil, né? E realmente não é fácil ouvir vídeos, né, assistir vídeos que não trazem a verdade católica, mas uma somatória de sofismas. Porque quando você vai conversar com o Alessandro Lima, quando ele conversava, né, antes dele ser atingido pela soberba que ele demonstra nos dias de hoje, quando você vai conversar com ele, ele fala assim, não, vocês são como protestantes. Vocês apresentam muitos documentos, muitos teólogos, muitos santos doutores, muitos documentos papais e como se a gente não raciocinasse e fizesse uma coisa mecânica. E na verdade é justamente o contrário disso. Ele está falando, o Vaticano II não precisa necessariamente ser obedecido porque ele foi promulgado por um tipo de magistério que é o autêntico e tal. Você mostra 1 milhão de documentos da igreja dizendo que ainda que isso fosse verdade, não é. Né? O magistério do Vaticano II, Paulo VI chamou de magistério supremo, do qual nenhum teólogo, disse Paulo VI, pode se desviar. Bento XVI condicionou a volta da fraternidade à igreja em 2011, 2012, a aceitação total do Vaticano II e da Missa Nova. E aí Dom Felé falou, não, isso eu não posso fazer. Né? João Paulo II mesmo, quando promulgou a excomunhão de Dom Lefebvre, fala que o Vaticano II é parte do magistério da igreja, né, que o Papa tem ali o poder de ensinar aquilo que os fiéis devem acreditar. Ou seja, o próprio Francisco, né, Papa Francisco aí, ele fala da obrigação e da obrigatoriedade de aceitar o Vaticano II. Mas nada demove essas pessoas. Quando você mostra para eles esses documentos, vocês são protestantes que ficam repetindo como que versículos bíblicos, não é? Ora, se nós não podemos mostrar documentos da igreja a respeito do papado, documentos dos santos doutores, dos teólogos aprovados pela igreja, mostrando que eles estão errados, eles vão aceitar o quê?
então só as vozes das cabeças deles, não é? Mas, enfim, a gente vai começar agora o nosso vídeo e vamos ver aquilo que o Alessandro fala e vamos ver se sustenta diante da doutrina católica. Lembrando que esse vídeo feito pelo Alessandro surgiu a partir do momento em que um canal chamado Tietos Fidelium, que é um canal de sede vacantistas, reagiu às palavras de um padre chamado José Eduardo. O padre José Eduardo falou mal, né, criticou o sede vacantismo, o Tietos Fidelium respondeu, o Alessandro Lima assistiu ao vídeo do Tietos Fidelium e resolveu fazer uma tréplica, né? Então aqui a gente vai ver aquilo que o Alessandro Lima fala, se tem algum respaldo na doutrina católica. E se não tiver, meus amigos, saiam correndo, fujam. Não é? Onde não está a doutrina católica, não é possível alguém se salvar. Bom, primeiro vamos começar pelo Alessandro Lima falando do encontro de Assis. Nós vimos algum pagão oferecendo sacrifícios aos seus deuses lá, no encontro de Assis. O Papa ofereceu sacrifício a algum demônio, fez algum ato de adoração a demônios. O Papa João Paulo II e Bento XVI fizeram isso? Ou eles fizeram uma oração em comum com outros líderes religiosos? Eu acho que há uma diferença muito grande, né? Não estou dizendo que orar junto com pagãos seja uma atitude católica, não é isso que eu estou defendendo aqui. Porque quando os papas fizeram isso, quando João Paulo II fez isso, Bento XVI fez isso, né? Isso parece indicar que a igreja verdadeira, a fé verdadeira, está em pé de igualdade com todas as outras. Esse é o problema ali do encontro de Assis, né? Mas não houve adoração aos demônios. Isso é falso, Padre Gabriel. Isso é falso, né? E nós devemos defender a verdade com a verdade, não a verdade com a mentira. E os sedes vacantistas são muito dados, né, a exagerar as coisas, a encontrar pelo em ovo, né, ou chifre em cabeça de cavalo. Eles são especialistas nisso. Bom, então, de acordo com Alessandro Lima, João Paulo II, presente com membros de diversas religiões pagãs, ele, João Paulo II, adorou o Deus verdadeiro, mas aqueles que estavam com ele podem ter adorado falsos deuses. Diz Alessandro Lima que isso não é bom. João Paulo II ali está conferindo, talvez, né, autoridade às falsas religiões, e isso não é bom. Mas não significa que ele, o próprio João Paulo II, tenha adorado demônios, mas ele participou de uma oração conjunta onde aqueles que estavam com João Paulo II adoraram demônios. Só que o Alessandro Lima ele se esquece de uma coisa, né? O Papa, ele é autor da lei e é intérprete dela. A lei proposta pelo Vaticano II fala na reunião de cristãos ou até na reunião de pessoas com outras religiões diferentes do cristianismo. E quando João Paulo I está em Assis, ele não está apenas ali como, digamos, um representante da igreja que pode errar. Ele está interpretando o Vaticano II por meio de seus atos. Isso é uma coisa inegável. Tanto que aconteceu Assis II, Assis III, Bento XVI visitou inúmeros lugares aí católicos, fez oração em mesquitas, né, adorando talvez Alá, né, consciente ou inconscientemente, e tantas outras ações do tipo, né? Existem momentos em que pagãos colocaram seus excrementos, as suas bênçãos na testa de João Paulo II e outros, né, como Bento XVI, talvez Francisco, passando sempre por esses momentos. A Pachamama agora, não é, de Francisco Bergoglio, lá no Vaticano. Gente, os papas conciliares, se eles são legítimos, eles estão interpretando o Vaticano II não apenas com palavras, mas também com ações. É bom que você saiba que o Papa é o poder executivo, legislativo e judiciário dentro da igreja. O Papa legisla, ou seja, ele cria as leis, ele as aprova.
o Papa executa essas leis que ele mesmo criou. Portanto, ele legisla e ele executa. E o Papa julga, né? Tanto que ele julga e não é julgado por ninguém. Um Papa verdadeiro nunca vai ser julgado por alguém, não é verdade? Então o Papa é o executivo, o legislativo e o judiciário. Então ele está executando no encontro de Assis, concedendo sempre aí que João Paulo II seja um Papa legítimo, ele está executando aquilo que o Papa, né, Paulo VI, legislou lá atrás. Tanto isso é verdade que na primeira encíclica de João Paulo II, Redemptor Hominis, né, publicado ali em 1979, ele vai falar sobre essa questão que envolve uma oração comum com os pagãos. Então lá no número 6 ele fala assim: se bem que de um modo diverso e com as devidas diferenças, importa aplicar isto que acabamos de dizer agora à atividade que intenta a aproximação com os representantes das religiões não cristãs e que se exprime também ela através do diálogo, dos contatos, da oração em comum e da busca dos tesouros da espiritualidade humana, os quais, como bem sabemos, não faltam também aos membros destas religiões. Portanto, essa questão que envolve a aproximação com os não cristãos tem a ver também com a busca de uma oração comum. Mas João Paulo II não se contenta com isso não. Ele vai além. Ele fala assim, em um determinado momento, a crença dos não cristãos é efeito também ela do espírito da verdade operante para além das fronteiras visíveis do corpo místico. Portanto, aquilo que os pagãos creem, você sabe que existem várias crenças dos pagãos que envolvem inúmeros sacrifícios muitas vezes, não é verdade? E aí ele vai lá em Assis colocar em prática isso que ele colocou nessa encíclica aqui, publicada em 1979. Então não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Ou você aceita isso como lei da igreja, doutrina da igreja, prática da igreja, ou você está em cisma. Então o Alessandro Lima ele tem que, né, se decidir se a interpretação do Vaticano II por meio dos papas é essa. Como ele pode dizer que está errado isso que está acontecendo? Ou ele é o Papa da igreja agora, né? Ou o Papa é o vigário de Cristo aqui no planeta Terra, aqui nesse mundo. Então, na verdade, tudo isso demonstra o quê? Uma vontade de salvar ou de minimizar. Hoje existe uma expressão, né, passar pano para aquilo que é evidentemente anticatólico e para uma atitude que é evidentemente cismática, porque na doutrina católica a gente sabe que o cisma se mostra não apenas por palavras, mas também por ações, acender um incenso para um falso Deus e orar na tumba de Maomé e outras coisas, tudo isso demonstra a apostasia da fé católica, né? Tem até um artigo muito bom do professor Arnaldo Xavier da Silveira, né? Ele escreveu um artigo muito bom mostrando a apostasia por atos, né? Que o Alessandro Lima devia ler esse artigo. Depois o Alessandro Lima vai falar da declaração Fiducia Supplicans. Vamos ouvir aquilo que o Alessandro Lima falou sobre esse documento aí de Francisco que aprova, né, bênçãos a casais em situação irregular ou mesmo a casais do mesmo sexo. Vamos ouvi-lo. Então, o Papa está explicando isso, né? Que a bênção não é para o pecado, mas para as pessoas. Agora ele está dizendo isso. Então, se alguém emite um documento se expressando mal e depois ele dá uma declaração explicando a sua intenção com aquele documento, nós não devemos acreditar. É um documento péssimo, sim. É um documento horrível, é inacreditável, né, que possa ter saído do Vaticano um documento daquele, mas saiu, né, e o Papa disse que não se pretende ali abençoar o pecado. Então, o próprio Francisco já disse isso, e o cardeal também, do Descatério para a Doutrina da Fé, tem, então, procurado dar esse sentido ao documento. O Alessandro Lima disse que, né, o documento é horrível, as palavras são horríveis. Quando você lê o documento, você vê que aquilo não é católico.
Mas depois Francisco, pressionado, disse, não, o sentido do documento é outro, as bênçãos são para as pessoas e não propriamente para os casais e tal. Ou seja, a própria explicação de Francisco vai contra a letra do documento que ele aprovou. Ele aprova um documento dizendo que a bênção é para o casal, ou as bênçãos são para os casais irregulares ou do mesmo sexo, e depois, pressionado, ele, digamos assim, arrega, ele volta atrás e fala, não, é só para as pessoas e não propriamente para os casais. Mas quando você vai no documento, está escrito que a bênção é para os casais. Vamos ver? No número 31 dessa declaração, conta claramente que a bênção é para os casais do mesmo sexo. E lá fala que tais bênçãos representam um gesto para os casais homossexuais, aspas, que imploram que tudo que é verdadeiro, bom e humanamente válido em suas vidas e relacionamentos seja investido, curado e elevado pela presença do Espírito Santo. Assim a bênção é dada, né, embora tenha algumas ressalvas aí, ao próprio relacionamento homossexual. É isso que está lá no documento de Francisco. E é isso que fez os católicos do mundo todo falarem, mas isso não é católico, né? Só que tem um detalhe. O Papa, em matéria de disciplina, costumes, ele é infalível. Aquilo, a gente vai mostrar isso com o correr desse vídeo. Se o Papa fala que o padre pode abençoar o casal, é porque ele pode, né? Não existe perigo para a fé. Ele tem uma infalibilidade garantida pelo Espírito Santo, a infalibilidade negativa, né, que os teólogos chamam. O Papa não pode afundar os fiéis, o Papa não pode desviar os fiéis para o abismo. Inclusive, né, o Monsenhor de Segur, ele ensina exatamente isso. Vamos ver o que ele fala, né? Bom será acrescentar que a Igreja não é infalível, senão em matéria de religião, como na definição dos artigos de fé, no regulamento dos costumes, na disciplina geral, na canonização dos santos, ouçam aí tradicionalistas. Na liturgia, ou seja, infalível em liturgia, você não pode rejeitar a missa nova se Paulo VI é legítimo, né? E em coisas semelhantes. Jesus Cristo a assiste em todas essas coisas e vigia sobre ela, para que ela não determine nem estabeleça nada contrário à verdade ou contra o bem do povo cristão. Somente nisso a Igreja é infalível, Monsenhor de Segur, respostas breves e familiares às objeções que mais comumente costumam se fazer contra a religião. Madrid, 1855, página 129, né? Contra a religião, né? Aí vem, né, o Monsenhor Cauli e fala o seguinte, ó: o privilégio da infalibilidade resulta da promessa formal de Nosso Senhor. Eis, diz ele, que estarei convosco até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Ali onde está Jesus Cristo, aí está a autoridade, aí não pode existir o erro. Notemos, entretanto, que esta promessa não respeita senão a religião, e, portanto, a Igreja é infalível somente nas questões de fé, costumes ou disciplina geral. E, na sequência, o Monsenhor Cauli faz a seguinte pergunta: a quem cabe o privilégio da infalibilidade? Ao que ele responde: este privilégio cabe primeiro à Igreja em geral e segundo ao Papa em particular. Né, Monsenhor Cauli, curso de instrução religiosa para uso de catecismos de perseverança das casas de educação e pessoas do mundo. E essa obra foi honrada com o breve do Papa Leão XIII, né? Tomo 1, Catecismo Explicado, Livraria Francisco Alves. Então, meus amigos, a disciplina é esse regulamento que norteia aquilo que os fiéis podem fazer ou não fazer, aquilo que os sacerdotes podem fazer ou não fazer. Então, esse conjunto de regras, né, que envolve a disciplina, quando a Igreja aprova alguma dessas regras, algumas dessas práticas, alguns desses costumes, para toda a Igreja Universal, isso é infalível. Não precisa ser ex-cátedra, ou seja, infalibilidade negativa. O Papa não pode desviar os fiéis para o abismo. Logo, se na letra do documento está escrito que a bênção é para os casais, isso é bom. Não tenho que voltar atrás nisso. Se Francisco volta atrás, temendo os inimigos, é porque ele nem sabe o motivo pelo qual ele está lá. É mais ou menos como se o Papa promulgasse um documento dizendo: Cristo não está presente na Eucaristia. Aí você se escandaliza, mas como assim? Isso é heresia, né? Aí depois vamos procurar
o Papa, para ele explicar, ele fala assim, não, o documento é ortodoxo. Né? Está escrito lá tal coisa, mas o sentido é outro. Né? Ou seja, pode acreditar que aquilo ali é católico. Aí você fala, ah, beleza. E ignora que ali está escrito que Cristo não está presente na Eucaristia. Ou seja, não faz o menor sentido. Será que o fiel ele tem essa incapacidade de raciocinar? Será que é isso que Deus espera da gente? Ou ele espera que os fiéis que possuem a fé, né, porque sem fé é impossível agradar a Deus, então Francisco não agrada a Deus, pelo contrário, agrada a Lúcifer, que é o pai dele. Né? Será que nós devemos nos submeter ao filho de Lúcifer, que publica documentos que o próprio Alessandro diz que são horrorosos, letras aí, a letra daquilo que está escrito é absolutamente anticatólico e a gente tem que realmente ficar olhando passivamente, né, como cordeiros, mas ao mesmo tempo a gente desobedece aquilo que está escrito, enquanto a gente defende para os outros que se deve aceitar a interpretação que o Papa deu para aquele documento. Ora, posso dizer seja sim, sim, não, não. Por favor, é para aceitar esse documento ou é para negar? Se é para aceitar, obedeça em tudo. Se é para negar, seja claro nas palavras. Aí na sequência o Alessandro Lima vai dizer que o Papa Celestino III, ele cometeu um erro muito grave, né? Ele teria aprovado uma união, uma segunda união de uma mulher que perdeu o seu marido. Vamos ouvi-lo. Inclusive é um caso do Papa Celestino II, que julgou mal, muito mal, um caso de casamento, né? Isso também, já escrevi sobre isso, eu traduzi, na verdade, um artigo sobre esse tema, que tratava exatamente da questão do matrimônio, certo? Onde tinha uma mulher que estava casada, o marido a abandona, deixa a fé, abandona, para se unir a uma outra, e ela pergunta ao seu arquidiácono, passa o tempo, ela pergunta ao seu arquidiácono, ela oferece a sua questão ao arquidiácono, o arquidiácono diz, não, você pode casar de novo, não. E o Papa chancela isso. Só que outros papas, como Inocêncio II, vão dizer que aquele Papa, o Papa Celestino II, né, se eu não me engano, o terceiro, mas acho que foi o segundo, errou naquela questão específica. Um Papa errou numa questão específica, no seu juízo, num caso concreto. Então, não tem nada aí fora do normal. Né? Se a igreja pode errar em alguns casos. Agora, será que isso está sendo feito de forma maliciosa, de forma revolucionária? Não sei. Da forma como ele fala, parece que o Papa Celestino aprovou universalmente para toda a igreja a segunda união. Né? E, na verdade, São Roberto Bellarmino, quando ele explica essa questão, ele diz que, na época, a questão não era definida e havia várias opiniões a respeito, e Celestino pode ter errado ao dar sua opinião pessoal sem desejar criar lei eclesiástica ou magisterial nenhuma, não é? E depois, aí sim, a igreja foi tratar daquela questão e a questão acabou, né, dirimida, a questão acabou resolvida. Nem Celestino nem Inocêncio estabeleceram algo de certo sobre essa questão. Ao contrário, cada um respondeu o que lhe parecia mais provável. Isso se colhe abertamente das palavras de Inocêncio. Quando ele diz que seu predecessor pensou diferentemente, ele indica que toda a questão ainda estava situada no terreno da opinião. O que Afonso diz? Gente, Afonso é o Afonso de Castro, é o autor que o Bellarmino está refutando. O que Afonso diz a saber que a epístola de Celestino esteve alguma vez entre as epístolas decretais, isso é verdade, mas disso não é possível deduzir que foi feito por Celestino um decreto simplesmente apostólico e ex cátedra. Talvez a tradução melhor seria ou ex cátedra. Consta que, nas epístolas decretais, há muitas outras coisas que não fazem com que alguma matéria seja de fé, mas somente nos declaram as opiniões dos pontífices sobre a questão. Ou seja, o direito antigo era diferente, né? Tinha lá
as epístolas decretais e o Papa ora ensinava, ora dava sua opinião, algo que seria talvez impensável nos dias de hoje. Então, assim, são questões assim que fazem com que as pessoas que lutam contra o sede-vacantismo, elas não tenham a credibilidade necessária para tratar desses assuntos. Porque o que essas pessoas desejam? Elas desejam colocar assim, ó. Como no passado a igreja errou gravemente e instituiu leis heréticas, errôneas, heretizantes e tal, então hoje Francisco, os papas conciliares também podem aprovar tais leis que eles continuam sendo papas legítimos, porque isso já aconteceu no passado. Mas se essa objeção contra o sede-vacantismo está correta, ela não objeta só o sede-vacantismo, ela refuta o catolicismo como um todo, porque a própria igreja que afirma de si mesma que ela não pode aprovar leis más, não é? A igreja ensina sobre si mesma que ela é infalível em matéria disciplinar, matéria de costumes, matérias litúrgicas e tudo mais. Então, ao ficar procurando, como diz o Alessandro Lima aí, né, cabelo em ovo, eles acabam tentando, acertando no próprio catolicismo, porque se o Papa pode aprovar tantas leis ruins no passado, como diz o Alessandro, aí, né, traduzindo péssimos autores 1 milhão de vezes refutados, inclusive autores que faltam com a verdade, ao dizer que o Papa Celestino decretou para toda a Igreja Universal uma lei ruim. Então, como é que fica essa questão? Na verdade, você precisa ir lá, o Papa João, né, que falou sobre a visão beatífica, o Papa Celestino, que falou dessa questão de matrimônio. Isso demonstra o quê? Que o Papa, quando ele vai dar uma opinião sobre uma questão que não está resolvida, ele pode errar na opinião dele, mas isso não significa exercer o magistério de maneira errônea ou herética. Pelo amor de Deus, completamente diferente. Se precisar, a gente volta nessa questão aí com mais argumentos, porque senão o vídeo também fica muito longo aqui. Então agora, a partir dos 48 minutos e 30 segundos aproximadamente, o Alessandro vai falar sobre a visibilidade da igreja. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre o assunto para a gente comentar depois se isso está correto, se aquilo que o sede-vacantismo ensina está em desacordo com aquilo que a igreja entende a respeito de si mesma no que se refere à infalibilidade. Vamos ouvi-lo. A igreja é uma sociedade jurídica. O próprio padre Gabriel Maria disse que uma nota e uma característica não pode existir sem a outra. Então eu pergunto, onde é que está a sociedade, onde é que está a constituição jurídica da igreja agora, que subsiste no sede-vacantismo, segundo eles? Eles falam que a igreja de Francisco, a igreja que eles chamam de igreja conciliar, não é a igreja católica. Então a igreja católica tem que ser outra. E ela está onde? Onde é que está a Padre Gabriel Maria, a igreja católica? Os sede-vacantistas eles constituem uma sociedade juridicamente perfeita em seu gênero? Os sede-vacantistas possuem em si todos os meios necessários à sua existência e ação? Nós sabemos que não. Né? Nós sabemos que não tem. Então, por exemplo, eles não conseguem, eles não podem dar um papa à igreja. Né? Papa Pio XII, que eles dizem que foi o último papa, definiu que são os cardeais que devem eleger o próximo papa. Então, como é que vocês vão dar um papa, se vocês estão certos, como é que vocês vão dar um papa à igreja? Se não existem mais cardeais, se todos os cardeais que existiam no tempo de Pio XII não existem mais. Então, essa igreja que vocês pregam, vocês dizem que vocês fazem a parte dela, que é a igreja verdadeira, ela não é uma sociedade perfeita. Então, de acordo com o Alessandro Lima, como o sede-vacantismo é um pequeno rebanho, com padres aqui, bispos acolá, fiéis espalhados e poucos
né, e bispos talvez sem jurisdição e por aí vai, ele vai dizer, não, o sedvacantismo não possui maneiras de prover a continuidade da igreja, então ele não pode ser a igreja. Mas o sedvacantismo nunca disse que o sedvacantismo é a igreja, né? A igreja é o corpo místico de Cristo espalhado pelo mundo para a salvação da humanidade por meio de seus ritos, dos seus sacramentos e etc, né? E a visibilidade da igreja, ela consiste que a igreja possa ser encontrada por aquele que aplique diligentemente um raciocínio de acordo com a fé e consiga dessa forma encontrar a Igreja Católica no mundo, embora essa igreja possa muitas vezes estar obscurecida, o que é algo que o próprio São Roberto Bellarmino ensina e outros teólogos, como a gente vai ver até agora. A visibilidade da igreja não tem nada a ver com a vistosidade da igreja, embora a vistosidade da igreja dê uma visibilidade maior para a igreja, mas é possível uma igreja pequena, difícil de ser encontrada, embora sendo possível de ser encontrada, ela dê a visibilidade necessária para a igreja. Um exemplo muito claro, no Sábado Santo haviam 11 apóstolos escondidos dentro de uma sala e os fiéis do mundo ali não sabiam onde eles estavam, e ali estava a Igreja Católica, a hierarquia da igreja. Se você fosse em alguma cidade vizinha a Jerusalém com algum cristão no Sábado Santo, cadê a igreja? Cadê os bispos de vocês? Cadê os padres de vocês? Eles não saberiam responder, mas naquela sala, naqueles 11 apóstolos, a igreja era visível, porque, de acordo com São Roberto Bellarmino, como a gente vai ver também, se existia uma única província no mundo, se existia uma única diocese no mundo, a visibilidade da igreja está mantida. Então, em primeiro lugar, vamos fazer uma coisa que o Alessandro deveria aprender a fazer, que é apresentar papas, santos doutores e teólogos ensinando a respeito daquilo que ele vai falar. Então, se ele vai falar a respeito da visibilidade da igreja, ele tem que definir o que é essa visibilidade. Não, ele foi lá e leu o Catecismo de João Paulo II, que inclusive contradiz o que ele acredita, porque no Catecismo de João Paulo II fala do poder de culto e de governo e de disciplina da igreja, talvez não com essas palavras, mas fala sobre isso, né? E um governo da igreja que ele não obedece. Então a visibilidade da igreja se faz também com fiéis obedecendo a hierarquia e com uma hierarquia sempre ensinando corretamente. Um dos sinais da visibilidade da igreja é uma hierarquia que ensina corretamente. Ele mesmo entende que a hierarquia do Vaticano II, da Igreja Conciliar, não ensina corretamente, tanto que ele não segue essa hierarquia, logo a Igreja Conciliar não dá a visibilidade verdadeira para a igreja. São Roberto Bellarmino, quando ele cita as marcas da igreja verdadeira, uma delas é justamente ensinar corretamente. Se a igreja do Vaticano II não ensina corretamente, ela não pode ser a igreja verdadeira e muito menos dar a visibilidade para a igreja. Você chega para um protestante e fala assim, olha ali, ó, a igreja conciliar. Ah, ela é a verdadeira? É. Mas você obedece o que ela ensina? Não, mas que igreja que é essa? Então você fica a vida inteira tentando converter um protestante, tentando convencê-lo a obedecer a Igreja Católica, a obedecer o Papa, e quando esse protestante se converte, você fala para ele, não obedeça essa igreja, não obedeça esse Papa Francisco, porque ele escreve documentos terríveis, horríveis, os documentos do Vaticano II são péssimos, mas a gente não pode obedecer, e sendo péssimos, a gente não pode obedecê-lo. Então que visibilidade é essa? Essa visibilidade que o Alessandro Lima está ensinando é uma visibilidade católica ou é algo da cabeça dele porque ele não quer ficar sedvacantista e nem continuista, né? Então vamos ver o que o padre Silvestre Berry, o que ele ensina a respeito da visibilidade da igreja. O Silvestre Berry é um dos padres que mais se aprofundaram no assunto Igreja Católica, escatologia da Igreja Católica, e é muito interessante ver o que os especialistas aprovados pela igreja falam sobre o assunto, né? Não é o Sandro nem o Alessandro Lima que vão definir o que é visibilidade da igreja, né? Então vamos lá. Quando dizemos que a Igreja de Cristo é visível, queremos dizer primeiramente que é uma sociedade de homens com ritos e cerimônias externos e toda a maquinária externa do governo, pelo qual pode ser facilmente reconhecida como uma verdadeira sociedade.
Mas nós ainda sustentamos que a Igreja de Cristo também tem certas marcas pelas quais ela pode ser reconhecida como a única igreja verdadeira fundada por Cristo quando ele comissionou os apóstolos para converter todas as nações. Em outras palavras, afirmamos que a Igreja de Cristo é formalmente visível, não apenas como uma sociedade conhecida como Igreja Cristã, mas também como a única igreja verdadeira de Cristo. A Igreja de Cristo, tratado apologético e dogmático, escrito no ano de 1927, isso está na página 69 da obra. E assim a gente sabe que essa visibilidade significa possuir esses ritos que fazem com que a igreja seja facilmente reconhecida, né? Então, assim, existe um outro teólogo bastante conhecido, né, o Joseph Morse, que no século XX publicou um tratado de teologia onde ele fala o seguinte sobre a questão que envolve a visibilidade da igreja. Vamos ver. Cristo quis que a igreja permanecesse substancialmente incorruptível até o fim do mundo, e assim o quis por causa da subsistência de todas aquelas coisas sem as quais a igreja não poderia manter-se. Tais coisas que fazem a essência da igreja são, observe, o magistério, o regime e o sacerdócio apostólico. Magistério. Tá? Logo, é essencial que os fiéis professem a doutrina de Cristo transmitida e defendida pelos apóstolos, e isso para que obedeçam ao regime ordenado por Cristo, que se santifiquem mediante as coisas instituídas por Cristo e atendam à tradição apostólica, porque Cristo prometeu, expressa e verbalmente, ao colégio apostólico um sempiterno e eficaz auxílio. Logo, observem como ele conclui essa questão que envolve a visibilidade da igreja. Pela vontade de Cristo, sempre existirá até o fim do mundo legítimos sucessores dos apóstolos que também transmitirão aquelas coisas ordenadas por Cristo. Joseph Morse, em seu tratado teológico, página 86. Então, se a gente for parar para pensar, de acordo com a sua doutrina, será que a igreja conciliar, será que ela possui, essa igreja que possui uma hierarquia herética, né, errante, será que ela pode dar a visibilidade verdadeira da igreja? Será que ela está transmitindo aquilo que os apóstolos transmitiram, aquilo que os sucessores dos apóstolos transmitiram? Né? Então, assim, não basta você ter templos, padres e etc. No templo do arianismo, muitos católicos foram colocados para fora do templo, e nos templos tinham lá, né, os padres, os bispos celebrando missas e tudo mais, mas eles não tinham a fé, eles não davam a visibilidade da igreja, não é verdade? Mas aí o que acontece? Esse argumento da vistosidade, ele é muito, digamos assim, difícil de ser refutado, porque parece que ele não tem como ser refutado. Nossa, olha aqui, ó, a Igreja Conciliar com prédios e templos no mundo todo, como é que vocês fazem para refutar isso? Né? Da onde que vem o sedevacantismo com tão poucos adeptos poder dizer que a Igreja Conciliar é falsa? Então aonde está a verdadeira? Então, para que a visibilidade exista ordinariamente, não basta os bispos, colocando eles de maneira individual, que ensinem de maneira correta, mas é preciso que o Papa ensine de maneira correta. Você não vai ter uma igreja visível com o Papa ensinando heresias, isso é impossível e vai contra a fé católica. Tanto que a gente vai ver agora o ensinamento do Papa Pio IX nesse sentido, que até o fim dos tempos o Papa ensinará corretamente a fé católica. Vamos lá. Essa autoridade viva e infalível está naquela igreja que foi construída por Cristo, o Senhor, sobre Pedro, cabeça, príncipe e pastor da Igreja Universal, cuja fé, por promessa divina, nunca falhará, mas sempre e sem intervalo durará nos legítimos pontífices que, descendentes do próprio Pedro e colocados em sua cátedra, também são herdeiros e defensores de sua própria doutrina, dignidade, honra e poder. Essas palavras estão na encíclica Qui Pluribus, né, de novembro de 1846, encíclica promulgada pelo Papa Pio IX. Veja, a fé de Pedro, por promessa divina, nunca falhará, sempre e sem intervalo. Essa fé durará nos legítimos pontífices, ou seja, se João 23 é Papa, a
a fé veio de São Pedro até Pio XII, então ela está em João 23. Se Paulo VI é Papa, está em Paulo VI e até chegar em Francisco, porque não tem um intervalo de fé no papado. A fé veio até Pio XII, aí entre João 23 e Francisco não, aí surgiu um Pio XIII, lá em 2050, e aí a fé voltou a estar lá, né? Houve um intervalo de 5, 6 papas sem fé, para depois haver um papa novamente com fé. Isso não existe. A fé de Pedro, ela ela não falha, né? É uma fé infalível até o fim dos tempos. Você pode ter uma longa vacância, como a gente vai ver ainda, né? Mas você não pode ter um papa sem fé, porque isso contraria, né, as próprias promessas divinas a respeito da igreja. Será que você, seguidor do Alessandro Lima, ou você que não é sede-vacantista, será que você faz suas essas palavras de Pio IX? Né? A fé de Pedro nunca falhará até o fim do mundo? Ou você, vendo aí Francisco, Bento XVI, todo esse pessoal, você fala, não, realmente aqui a fé de Pedro falhou. Né? O que você está defendendo? Aquilo que Alessandro Lima ensina, aquilo que Padre José Eduardo ensina, professor Nogué, não sei mais quem, ou aquilo que o Papa Pio IX ensina os doutores, os teólogos e etc. Né? Então, essa fé sempre durará nos romanos pontífices até o fim do mundo, e isso faz parte da visibilidade da igreja. É uma hierarquia que tem uma cabeça que é o Papa, e essa hierarquia ensina corretamente fiéis que obedecem aquilo que é ensinado. Isso, você olhando isso, uma pessoa que está buscando a igreja, quando ela encontra isso, ela encontra a igreja católica, tá? Isso até nos remete à igreja conciliar, né? Será que o Alessandro Lima consegue apontar um bispo da igreja conciliar? Porque o Papa não, né? Ele mesmo fala que os documentos são horrorosos, né? E não devem ser obedecidos. Será que ele pode apresentar um bispo que nega o Vaticano II, a Missa Nova, que esteja na estrutura conciliar, né? E falar, olha, esse bispo aqui realmente ele dá visibilidade verdadeira para a igreja? Ou esses bispos que ele aponta aí e que diz que são verdadeiros, esses bispos eles são apenas bispos de vitrine, né? Que estão lá como bibelô, só para mostrar para os amiguinhos que tem, né? Mas na verdade eles não servem para nada. Na verdade, será que esses bispos verdadeiros, ensinando a fé verdadeira, e ensinar a fé verdadeira exige negar o Vaticano II e a Missa Nova? Será que ele pode nos apresentar? Porque eu queria ver, né, um bispo numa diocese aí no planeta Terra que esteja em comunhão com a Igreja Conciliar, negando o Vaticano II e a Missa Nova, né? Sei o que é impossível o bispo dar visibilidade para a Igreja, porque a visibilidade vem justamente de ensinar a fé verdadeira. O poder de governo exige isso por parte da hierarquia. Além da disciplina, tem que obedecer aquilo que é ensinado é verdadeiro, né? Mas então, gente, vem a questão que o Alessandro Lima quer colocar, é a seguinte: poucos fiéis no mundo não dão verdadeira visibilidade para a igreja. É isso que ele está falando. Vocês não têm visibilidade, vocês não têm unidade de governo, vocês não têm nada. Primeiro que o sede-vacantismo é um grupo de resistência, né? Na hora que a igreja foi invadida, foi cada um para o seu lado, digamos assim. Todo mundo procurou, porque foi o que o próprio Cristo mandou, né? Quando vires a abominação da desolação, fujam para a montanha. Ele não falou fique lá dialogando com os filhos de Lúcifer, né? Ele falou fuja. E os sede-vacantistas se retiraram daquela abominação que havia invadido a igreja, né? Buscando salvar suas almas. Mas e agora, né? Como que fica essa questão, né? Aonde que está a igreja visível de acordo com o que dizem os sede-vacantistas? Então, para responder essa questão, a gente vai começar colocando São Roberto Bellarmino, santo, doutor da igreja, né? Só faltava você dizer que não vai aceitar o que São Roberto Bellarmino ensina, ou vai querer inventar que nós estamos deturpando o que ele ensina, né? Então, São Roberto Bellarmino, no volume 2 de sua obra, Disputas sobre a Fé Cristã, ele lista as marcas que acompanham a verdadeira Igreja de Cristo no mundo.
E ele ensina que a quarta marca da igreja é a amplitude ou a multidão e variedade dos crentes. Então ele coloca o seguinte sobre esse assunto. Note-se com Agostinho que para a igreja ser católica não se requer que ela esteja em todos os lugares do mundo inteiro, mas apenas que seja conhecida de todas as províncias e que frutifique em todas elas, de modo que em todas as províncias alguns sejam da igreja. Pois antes que isso aconteça, não virá o dia do Senhor, como é evidente de Mateus 24. Um detalhe, tem teólogo que fala que isso aconteceu mais ou menos na década de 20 do século 20, ou seja, mais ou menos 100 anos atrás aconteceu essa situação de províncias no mundo todo, né, e países em todo o planeta terem católicos, e isso seria o cumprimento da promessa de que os apóstolos teriam que ir por todo o mundo evangelizando e batizando todas as criaturas. Antes disso acontecer, não poderia voltar Cristo. Então, digamos, só depois de 1920, Cristo já pode voltar, mas isso é um outro assunto, né? Continuando. Em terceiro lugar, note-se com Driedo que não se requer que isso aconteça simultaneamente, de modo que a um só tempo, em todas as províncias, necessariamente deva haver alguns fiéis. Com efeito, é suficiente que aconteça sucessivamente. Disso segue que, se uma província somente retivesse a fé católica, em todo o planeta, se uma província tiver a fé católica, a igreja ainda poderia ser chamada verdadeira e propriamente de católica, contanto que se demonstrasse claramente que ela é una e ao mesmo com aquela que houve em algum tempo, ou diversas em todo o mundo. Assim como agora, qualquer diocese é chamada católica por ser contígua às outras que perfazem uma só igreja católica. Então, a promessa de Cristo, da visibilidade, ela resiste se houver um único bispo no mundo com jurisdição. Se tiver um bispo aqui na China, em qualquer lugar do mundo, ele tendo lá os fiéis dele, sendo visível para os fiéis dele, né? E se ele tem jurisdição, significa que algum Papa verdadeiro deu jurisdição, pode ter dado diretamente, pode ter dado indiretamente, tem mais de uma maneira de se ter jurisdição, né? Existem papas que delegam a capacidade a outros bispos, para outros bispos elegerem, né, sagrarem bispos, e esses bispos sagrados por esses delegados dos papas, eles recebem jurisdição desses delegados. Então, existem várias maneiras aí de terem bispos no mundo hoje com verdadeira jurisdição, né? E então, assim, nós estamos vivendo um momento diferente, né? Um momento especial, um momento onde a igreja ela está eclipsada. Isso, né, os próprios teólogos ensinam que pode acontecer, da igreja não ser plenamente visível, da igreja você ter dificuldades de encontrar a igreja. Isso já aconteceu no passado, já no grande cisma do Ocidente, né? Ali haviam 3 papas lutando, né, dizendo que eram papas verdadeiros, e isso fazia com que você não encontrasse facilmente a hierarquia da igreja, não é? E os teólogos falam sobre isso, que mesmo naquela confusão tremenda, a igreja não perdeu a sua visibilidade. Não é? Tem teólogo que defende que pode ser que nenhum daqueles 3 papas eram papas verdadeiros, ou seja, os 3 seriam falsos papas, e aí você teve por 40 anos a ausência de um papa verdadeiro. E como é que ficam os bispos que foram sagrados pelos falsos papas, né? Porque se um era verdadeiro e 2 eram falsos, teve vários bispos sagrados por esses 2 papas falsos. E se os 3 eram falsos, teve vários bispos sagrados pelos 3 papas falsos. E esses bispos sagrados por falsos papas foram os bispos que elegeram o papa verdadeiro depois na solução do problema da crise do Ocidente. Então, a teologia realmente é muito difícil, mas a gente vai falar agora, citando teólogos, a respeito da dificuldade em se encontrar a igreja em determinados momentos aí da história da humanidade. Vamos lá. Tem um padre, John McLaughlin, ele lá no início do século XX, ele escreveu um manual apologético tratando da indefectibilidade da igreja, e ele fala sobre esse assunto, né, da igreja em determinados momentos estar eclipsada.
Note, isso aqui não é opinacionismo, isso aqui é doutrina da igreja, isso aqui é escatologia, isso aqui fala sobre a possibilidade da igreja ficar realmente varrida para debaixo do tapete, né? E existem vários teólogos que falam sobre isso. Vamos citar apenas esse, se for o caso a gente cita outros, mas vamos citar esse nesse momento. Concedemos, ademais, que pode ter havido ocasiões no passado, e tais intervalos podem ocorrer no futuro, quando, pela oposição de antipapas e uma variedade de circunstâncias adversas, foi difícil para os indivíduos, por aquele momento, determinar onde a verdadeira fonte de ensinamento autoritativo poderia ser encontrada. Isso, porém, não muda o estado da questão no mais mínimo que seja. A única verdadeira igreja ainda estava em algum lugar do mundo, do mesmo jeito, e em plena posse de todas as prerrogativas essenciais dela, ainda que durante um momento contingente, por causas transitórias, ela possa não ter sido facilmente discernível ao observador. Assim como já houve tempos em que uma densa fumaça ou neblina tornou impossível ao observador ordinário dizer o local exato, né, onde o Sol ocupava no céu, muito embora todos soubessem que ele estava lá em algum lugar e soubessem também que ele logo voltaria a tornar a localização exata da sua presença visível para todos, e que assim que a neblina se dissipasse, os raios dele viriam direto para a Terra novamente e todos veriam que ele permanecia identicamente o mesmo astro luminoso que antes brilhava. Né, o plano divino da igreja, né, onde se encontra e onde não, de autoria desse padre John McClaren, Londres, 1901, capítulo 6, páginas 93 e 94. Assim, nós sabemos que a igreja, ela em tudo, como corpo místico de Cristo, vai passar por aquilo que Cristo passou. Não é? A igreja, ela nasceu do coração de Cristo, transpassado na cruz, ela cresceu, ela floresceu, e agora, no fim dos tempos, ela seria crucificada. Isso é teologia católica, não é assim um chute, né? Vários teólogos e papas, inclusive, falam sobre o fim dos tempos, quando a igreja seria perseguida. Né? E os teólogos ainda falam sobre isso, essa possibilidade de você não encontrar em determinado momento, mas isso é uma questão transitória, é uma questão passageira, inclusive a autoridade da igreja, mas você sabe que ela está no mundo, não é verdade? Tanto é verdade que o mesmo padre Sylvester Berry, ele assim explicou essa questão. Eu sei que às vezes essas citações são um pouco longas, mas vale a pena, né? A gente está precisando defender a Igreja Católica dos sofismadores. É uma questão histórica que os períodos mais desastrosos para a Igreja foram quando o trono papal estava vago, ou quando os antipapas contendiam com o legítimo chefe da Igreja. Assim também será naqueles dias maus que virão. Ele escreve isso no início do século XX. Isso não é profecia, pelo amor de Deus, isso é teologia católica, chamada escatologia, tá bom? É o que a Igreja ensina sobre si mesmo. Santo Agostinho tem palavras que inclusive estão repetidas nos missais aí, falando sobre esse eclipse da igreja, essa igreja ser varrida do planeta, né? Assim também serão naqueles dias maus que virão. A igreja, privada de seu pastor principal, deve buscar um santuário na solidão para ser guiada pelo próprio Deus durante aqueles dias difíceis. Este lugar de refúgio, preparado para a igreja, é provavelmente alguma nação ou nações que permanecem fiéis a ela. Naqueles dias a igreja também encontrará refúgio e consolo nas almas fiéis, especialmente no isolamento da vida religiosa. São Miguel, o anjo da guarda da igreja, virá com suas hostes para defendê-la contra os ataques de Satanás e seus asseclas. Os seguidores de São Miguel são as hostes angelicais do céu e todos os bispos fiéis e sacerdotes da igreja. Os asseclas de Satanás são os anjos caídos com os líderes da heresia, cisma e perseguição. Aí você coloca Francisco e todos os bispos conciliares que estão de maneira consciente rejeitando a fé católica, porque obviamente pode existir muita gente de boa fé, e aí essas pessoas não incorrem em cisma e nem em heresia.
A batalha é travada na igreja, o reino dos céus, de onde o dragão e seus anjos são expulsos e lançados à terra. A terra simboliza as nações hostis à igreja, o mundo que Satanás governa. Com a ajuda de São Miguel, a igreja se purificará de todos os hereges, cismáticos e apóstatas. Conforme indicado pela semelhança com o Cordeiro, o falso profeta provavelmente se estabelecerá em Roma, como uma espécie de antipapa durante a vacância do trono papal, mencionada acima. Mas os eleitos não se deixarão enganar. Eles se lembrarão das palavras de nosso Senhor. Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Padre Sylvester Berry, o Apocalipse de São João, 1921, capítulo 12, páginas 124 até 135. Em outra obra, esse mesmo padre fala que Satanás imitará a igreja de Cristo para enganar a humanidade, montando uma igreja, luciferina, em oposição à igreja de Cristo. O anticristo assumirá o papel do Messias, o profeta dele fará o papel do Papa, e haverá imitações dos sacramentos da igreja. Haverá também falsos prodígios em imitação dos milagres feitos na igreja. Não parece haver razão alguma pela qual uma igreja falsa não possa tornar-se universal, e mesmo mais universal do que a igreja verdadeira, ao menos por um tempo. Então, ensina isso o padre Sylvester nessa obra chamada Igreja de Cristo, tratado apologético e dogmático, ano 1927, páginas 119 até a página 155, E existem muitas outras coisas nesse sentido. Sobre a possibilidade de uma vacância longa da Sé, eu quero ler para vocês isso que segue, tá bom? Porque o que o Alessandro Lima, professor Nogué, tanta gente fala, não pode o sede-vacantismo estar correto, porque o Vaticano I fala sobre os perpétuos sucessores de São Pedro, ou seja, sempre haverá um Papa no Vaticano, Mas isso não é assim. Você vai ter sempre o papado, ou pelo menos a possibilidade de se eleger um Papa, mas não significa que não possa haver uma vacância entre um Papa e outro. Mas se o Papa é verdadeiro, ele ensina a fé católica, como a gente já falou, mas entre um Papa e outro pode haver uma longa vacância. Um exemplo é o próprio Cisma do Ocidente, que a gente já citou, que tem teólogo, como o Zapelena, por exemplo, que fala que pode ser que nenhum dos três papas daquela época eram papas verdadeiros, e assim a igreja teria ficado 40 anos sem uma cabeça visível. E os teólogos ainda vão falar que essa situação pode acontecer no futuro. Então a gente vai ler para vocês agora um desses teólogos falando sobre isso. Vejamos o que ensina esse autor, o nome, pelo sobrenome é alemão, Dorsch, tá difícil de falar, mas vamos ver. A igreja é uma sociedade essencialmente monárquica, mas isso não impede que a igreja fique por um curto período de tempo, depois da morte do Papa, ou mesmo por muitos anos, destituída de sua cabeça. Sua forma monárquica ainda permanece intacta nesse estado. Por essa razão, a sé de Roma é corretamente dita permanecer depois que a pessoa sentada nela tenha morrido, pois a sé de Roma consiste essencialmente nos direitos do primaz, aqueles direitos que são um elemento essencial e necessário da igreja. Com eles, ademais, o primado então continua, ao menos moralmente. A perenidade da presença física da pessoa do chefe, contudo, não é estritamente necessária. Isso, Dorsch escreveu no seu curso de teologia fundamental, no ano de 1928. Olha que coisa interessante, hein? É justamente o contrário do que Alessandro Lima, e todos os outros falam. Gente, esse pessoal não foi buscar nos sábios da igreja, nos doutores, nos papas, nos teólogos aprovados, a fundamentação de suas opiniões. Eles interpretam o Vaticano I de acordo com a cabeça deles. Olha aqui, um autor de 1928, muito tempo depois do Vaticano I, compreendendo perfeitamente o Vaticano I e falando que a igreja pode ficar muitos anos sem um Papa, que essa presença física do Papa não é estritamente necessária para manter a visibilidade da igreja, as marcas da igreja.
Olha, eu teria vergonha de opinar sem me aprofundar primeiro. Um outro autor, né, o padre James Edmundo Hilly, que falando do cisma do Ocidente, ele ensina que a igreja pode ficar muitas décadas sem um papa. Vamos ver. Houve, digo, né, lá no cisma do Ocidente, entre 1378 e 1417, em cada dado momento um papa realmente investido da dignidade de vigário de Cristo e cabeça da igreja, quaisquer que sejam as opiniões que entre muitos possam existir quanto à sua autenticidade. Não que o interregno que durasse todo o período fosse impossível ou inconsistente com as promessas de Cristo, pois isso não é de modo algum manifesto, mas que na verdade não houve tal interregno. Portanto, esse padre aqui fala que um dos 3 papas era o verdadeiro. O grande cisma do Ocidente sugere-se uma reflexão que toma a liberdade de expressar aqui. Se este cisma não tivesse acontecido, a hipótese de que tal coisa pudesse suceder pareceria a muitos como algo quimérico. Diriam que não poderia ser, que Deus não permitiria que a igreja chegasse a um ponto tão infeliz que a verdadeira igreja permanecesse entre 30 e 40 anos sem uma cabeça bem esmerada e representativa de Cristo na Terra. Isso não seria possível. Mas, no entanto, aconteceu e não temos garantia alguma de que não volte a acontecer, embora esperemos fervorosamente o contrário. Tudo o que pretendo dar a entender é que as contingências em relação à igreja, que não estão excluídas pelas promessas divinas, não podem ser consideradas como impossibilidades práticas, simplesmente porque seriam terríveis ou desesperantes em um grau muito elevado, né? Então aí o padre James Edmundo, a relação da igreja com a sociedade, né, a obra de 1882 e na página 287. E mais à frente, né, ele fala assim, ó, já tinha havido antipapas antes, de tempos em tempos, mas nunca com tal continuidade, nem jamais com tal obscuridade quanto a quem fosse o legítimo pontífice, nem jamais com tantos seguidores. Por que ele fala isso? Porque os 3 papas, eles tinham fé católica verdadeira, não dá para comparar. 2 ali eram antipapas, mas eles não eram falsos católicos, os 3 eram ortodoxos, os 3 eram verdadeiramente católicos. Mas aí, por, né, situações ali, os 3 entenderam que eles eram papas verdadeiros. Olha que confusão, né? E tudo mais. E os 3 tinham seguidores, e entre os seguidores dos 3 haviam santos, né? E tal, para vocês verem como que a igreja pode chegar numa situação de uma bagunça total, sem que isso fira as promessas de Cristo. Agora vem cá, quando você fala que as promessas de Cristo, quando você fala que as portas do inferno não prevalecerão, né, sobre a igreja, os teólogos falam que isso significa que o cisma e a heresia não vão prevalecer sobre a igreja. Se Francisco é Papa legítimo, se o Vaticano II é um concílio autêntico, se a Missa Nova é uma expressão legítima do culto católico, né, já que a igreja reza como ela crê, justamente as portas do inferno prevaleceram, porque pela sua autoridade máxima, o Papa, o cisma e a heresia entraram. Não tem o menor sentido, mas é justamente o contrário. Como os papas conciliares não são verdadeiros, porque o que eles fazem é impossível de ser feito por papas legítimos, então o cisma e a heresia não entraram na igreja verdadeira, mas numa falsa igreja, que, como explica o padre Silvestre, é muito parecida com a igreja verdadeira. Tanto que se os sede-vacantistas, concedendo que os sede-vacantistas estão errados, concedendo isso, você que é da igreja nova, você que acredita na igreja nova, nos papas conciliares, você tem que ficar atento, porque essa falsa igreja imitando a verdadeira com falsos sacramentos e um falso papa, ela tá para chegar. Então você tem que estar atento, porque no dia que ela chegar, você vai ter que apontar essa falsa igreja, né? Nós, sede-vacantistas, pensamos que esse tempo já chegou, que essa falsa igreja prevista pelos doutores da igreja, os teólogos, né, pela própria fé da igreja, ela é a igreja conciliar. O falso papa, são aí os falsos papas conciliares, são esses falsos papas já esperados, né? Os sacramentos dessa falsa igreja são falsos, né? Então, tudo que o padre Silvestre disse que aconteceria está acontecendo agora, e nós, sede-vacantistas, somos aqueles que estamos apontando, porque não é possível que Deus ia deixar chegar uma falsa igreja e não ia deixar um pequeno rebanho para apontar essa falsa igreja no lugar da verdadeira.
Sobre a questão que envolve a eleição de um Papa verdadeiro, isso pode acontecer de forma ordinária ou extraordinária, né? Lembrando que tem bispos no passado que foram sagrados por anjos, né? Procurem se informar sobre isso, né? Então, um anjo pode vir sagrar um bispo aqui. Isso é possível teologicamente. Mas se Deus optar por uma maneira mais convencional, por exemplo, o teólogo Wilmers, ele fala que Jesus poderia dar jurisdição a um antipapa para que este antipapa dê jurisdição aos bispos e os bispos, então, elejam um papa. Não precisa ser cardeal. Cardeal é uma regra eclesiástica, viu, Alessandro? Os teólogos falando sobre o assunto falam que o cardeal tem que eleger o bispo, mas faltando cardeais no mundo, os bispos elegem o papa, né? Então, até isso parece que você desconhece, não é que o cardeal não é essencial para uma eleição papal, mas um bispo é. Mas o bispo tem que ter jurisdição. E um falso papa pode dar jurisdição verdadeira para um bispo eleger um papa verdadeiro. Isso que ensina é o teólogo Wilmers, né? Ele fala lá que no cisma do Ocidente, se um papa era verdadeiro, os dois eram falsos, quem elegeu depois o papa verdadeiro foram bispos vindo dos 3 papas. Então, os bispos que vieram dos falsos papas, eles tinham jurisdição para eleger um papa verdadeiro. E quem lhes deu a jurisdição, sendo que eles foram sagrados por falsos papas, foi o próprio Jesus Cristo. Então, o Wilmers, ele se manifesta da seguinte maneira, né, falando do cisma do Ocidente. Isso deve ser aplicado aos 3 pontífices duvidosos, supondo que todos eles sejam duvidosos. Mas com essa diferença que não é a igreja, mas o próprio Deus que supre o defeito e concede a jurisdição. De fato, cada uma das obediências pensou e disse que seu próprio pontífice era legítimo e que os outros 2 eram cismáticos. E cada pontífice possuía algum título, né, aquele título colorido, né? De tal maneira que para muitas pessoas era muito difícil, e é assim até agora, discernir qual deles era verdadeiramente legítimo. Portanto, assim como o próprio Deus confere jurisdição para governar a igreja ao pontífice legitimamente eleito, da mesma forma ele também continuou concedendo jurisdição a um pontífice duvidoso por conta do erro invencível daqueles que aderem a ele, na medida necessária. Ele próprio, portanto, poderia conferir jurisdição aos bispos que aderem a ele, né, a esse falso papa. Então, se você aplicar isso à igreja conciliar, você tem teologicamente a possibilidade de falsos bispos sagrarem um papa verdadeiro, tá bom? No Oriente, disse que os bispos lá mantiveram a fé católica, né? Não aderiram ao Vaticano II. Então eles podem, por exemplo, receber jurisdição direta de Jesus Cristo para sagrar um verdadeiro Papa. Existem muitas as possibilidades de se resolver a crise. Não vai ser o Sandro ou o Alessandro que vão resolver a crise da igreja. Basta saber que existem meios de um Papa verdadeiro surgir, mesmo diante de uma falsa igreja como essa do Vaticano II, usurpando o lugar da verdadeira. É isso. O vídeo do Alessandro é longo, tem outras coisas que ele falou, mas que a gente também não vai se alongar demais, porque senão ninguém aguenta, né? Se for o caso, a gente volta e continua. Vamos esperar o segundo vídeo que ele disse que vai lançar aí, para a gente poder, se for o caso, responder também.